tarde! Tudo bom? Bem, você. Tudo bem. Seja bem-vinda. Tá? Vou botar aqui. Obrigada. Obrigada pelo seu tempinho, por ter aceitado o nosso convite aqui. Foi muito bom receber seus trabalhos, Elaine. Bom, mas hoje a gente quer conversar um pouquinho também, saber como é que você chegou até a gente, como é que você se sente pintando, como é que as aulas têm funcionado para você. Conta um pouquinho da sua história para gente. Tá, conto. Bom, eu moro aqui também em Laranjeiras, tá? E Ah, somos vizinhas! eu passava ali em seu ateliê e estava me inscrevendo antes da pandemia, né? Mas Uhum. nunca tinha vaga. Meus horários também, eu ainda trabalho anos, eu ainda dou aula virtual, então não tinha muito tempo, então, realmente. Mas eu gosto de aquarela há muito tempo. Há muitos anos atrás eu fiz aula com Mônica, depois nunca mais tive tempo. Enfim, foram surgindo vários problemas. Aí quando surgiu né, eu fiquei em casa, todo mundo ficou em casa, e eu comecei a olhar no YouTube, comecei a... E eu digo, eu vou tentar agora fazer, dado o meu tempo ser pequeno, né? E eu ainda no meio dessa pandemia, um vírus, em março desse ano, então fiquei tempo também sem fazer nada, né? Então eu tenho realmente muito pouco. Fim que eu tenho, eu fico ouvindo, eu nunca, às vezes, depois olho, vejo, Uhum. faço desejo, mas foi muito bom, né? Toda a sua aula, realmente, eu acho que eu estou aprendendo um pouquinho, ainda cometo muitos erros, mas eu acho que assim, a gente tem que exercitar muito, né? Mas para mim foi muito bom, porque em 2020, antes da pandemia, veio meu marido, fiquei viúva, depois veio a pandemia, então eu acho que se não for aquarela, exercício que a gente faz, claro que eu dá trabalho, faz alguma coisa que, né, que a gente esquece, quando a gente está fazendo alguma coisa, esquece do resto, né? A gente, Exatamente. não é? Então você desestressar muito, graças a Deus foi, né? Entendeu? Eu fiquei feliz de poder aprender com você muitas coisas que eu sabia, eu fazia, mas, enfim. Estou aos pouquinhos, né? Agora devagar. Por exemplo, eu me ensino naqueles primeiros grandes pintores, mas foi daquela época antes de eu ficar com, né? Agora eu estou indo tanto, tá? Porque bem. Não cheguei a ser internada, graças a Deus, mas fiquei bem. Então, fiquei sem força no braço, nas pernas. Mas agora eu estou, graças a Deus. E aí, Que bom. Tá. tá? Então é mais Estão voltando aos pouquinhos, né? um pouquinho, exatamente, tá? Maravilha, é isso mesmo. Não tem pressa, faça no seu tempo para a gente poder ir assimilando devagar. E eu acho que sim, tem que ser uma coisa prazerosa, né? Isso é para aquele momento do nosso relaxamento, do prazer. Não precisa correr, né? Nem fazer como tarefa de casa para entregar para a professora, né? Tem que ser para a gente ali no nosso momento do relaxamento. Que bacana, assim. E que bom que quando a gente fala pela internet, assim, a gente acompanha e tal, mas é legal saber também, eu te procurei aqui, não conseguia, e depois apertinho e fui ver. Mas nunca consegui, né? Aí, quando eu estava pesquisando na internet, eu descobri você, vou fazer um curso, né? Já que eu não pude fazer presencial, vamos fazer virtual, né? Depois, quem sabe, E tem funcionado. mal, né, eu consigo uma vaga depois. Quando a gente É.
certo? Exatamente. E o retorno assim das aulas, você tem gostado de assistir? Tem sentido melhora na sua pintura? Você chegou a fazer Aqui eu vi que você fez o workshop dos grandes pintores, você mandou o trabalho pra gente e gostou. Como é que foram esses encontros? Eu disse o seguinte, e eu sou um pouco ansiosa. Então, eu acho que meus erros é por conta dessa ansiedade, que eu quero acabar logo. Eu quero secar para dar uma outra camada. Eu fico querendo logo fazer. Eu acho que só tá... Mas quando eu olho a primeira vez, eu não gosto do resultado. Eu deixo passar um tempo, eu outra vez eu gosto, mas é assim mesmo, né? Quando a gente está começando. E Mas é isso mesmo, assim. Eu também tenho umas histórias assim, que eu, por muito tempo, eu comecei a aprender, assim, a entender, não da técnica exatamente, mas dos materiais, de saber o que é aquarela, muito, muito cedo até. E aí, eu sabia fazer o negócio, mas eu não gostava do meu trabalho. Mas eu fiquei assim, por anos, anos eu não gostava do resultado. Mas eu sabia, assim, falei, eu tenho que praticar isso. Eu tenho que praticar, porque quando eu começar a praticar muito mais, eu acho que eu vou gostar. E foi uma coisa assim que eu falava pra mim, eu falava assim, eu não posso desistir, porque quando eu já estava mais ou menos com uns 17 anos assim, eu falei, agora eu vou estudar de verdade. Aí eu comecei a estudar aquarela, aí eu entrei para a faculdade, aí eu fazia várias vezes a mesma disciplina de aquarela lá. Lá a gente tem poucas disciplinas, né? Assim, na verdade tem uma disciplina que oferece só o curso da aquarela, né? Aí eu repeti aquilo ali umas duas vezes, achei uma outra disciplina num outro curso de outra graduação, aí eu fiz também e fiquei repetindo aquilo, repetindo, até eu chegar e falei assim, pronto, agora eu acho que cheguei num ponto que eu gosto. Mas também eu comecei a achar as aulas que me interessavam. Depois disso, a própria professora também lá da faculdade me orientou, você podia fazer ilustração científica, você tem toda uma ideia ali do seu processo de trabalho, é muito próximo da ideia da ilustração científica. Aí fui eu procurar um curso de ilustração científica. E quando eu cheguei no curso também, que eu tinha uma prática de 6 horas semanais, praticamente, que eu ia e ficava lá, eu realmente melhorei, assim, porque eu entendi que eu tinha que me dedicar ao negócio ali. E eu não precisava ter pressa. Mas e eu repeti esse curso que é igual, ele não muda, repeti ele 3 vezes. Eu fiz 3 anos direto, né? Porque era um curso anual e eu fiz 3 anos do curso repetindo, fazendo a mesma coisa. Aí eu cheguei lá e falei assim, puxa, agora sim, eu entendi o que eu tinha que aonde estavam meus problemas, né? Porque a gente vai, recebe a orientação, faz e faz, e a gente entende a orientação que a gente recebe, mas às vezes a gente entende e a prática da gente ainda não é compatível com aquilo que a gente entende, né? Então, essa persistência, eu acho que é uma característica, assim, de quem trabalha com as tintas mais fluidas, mais soltas, porque a gente tem que dominar aquele negócio e esse momento de dominação, assim, ou então não chega a ser um domínio, mas talvez o entendimento de uma parceria, né? Ele demora um pouquinho até a gente achar como fazer da aquarela nossa parceira ali para que ela faça o que a gente deseja. Então, o que você conta, assim, eu olho num dia, não gosto muito, no outro dia eu até achei que tá bom. Isso é assim. É para todo mundo tem esse momento de entendimento até da sua próprio caminho, né? Da sua busca, do que você gosta ali, do que você deseja para o seu trabalho. Mas assim, se a gente olhar os trabalhos aqui, eles estão muito bons. Eu vou virar aqui para o pessoal dar uma olhada, a gente está conversando aqui, mas eu vou virar aqui para o pessoal já ver o que você mandou para gente. Aqui, gente, esse aqui foi o trabalho da Elaine que ela mandou do workshop. Esse é a nossa última aula do workshop, né? Que a gente tem aqui. E a primeira da colorida é essa aqui que a gente faz. E a gente tem, assim, um ótimo resultado. E depois a gente tá com a primeira pintura aqui também, da primeira aula do
primeira aula não, das primeiras pinturas, né? Antes a gente tem umas aulas de claro e escuro do curso dos grandes pintores e tá lindo, assim. Eu achei muito bom. Eu fiquei muito feliz, assim, com o seu trabalho, com o resultado. E quando eu acho engraçado, assim, toda vez que a gente chega e recebe um e-mail e tal, e aí a gente fala, primeiro a gente olha a imagem, depois a gente lê o texto. Porque às vezes o texto vem assim, eu não fiz bem, eu não gostei, eu não sei o quê. E aí a gente olha o trabalho e tá completamente diferente do que tá no texto, assim. Então a gente faz sempre o contrário. Olha o trabalho, anota e depois a gente lê o texto para responder. Porque senão a gente não ficar influenciado catando aquele erro que não existe, né? Então vamos lá. Aqui. Aqui, nesse de cá, não precisa nem mexer nesse não. Não é uma sugestão para trabalhar nesse, mas num próximo, para a gente poder equilibrar as imagens aqui, né? A gente tem essa massa de árvores, né? Desses elementos de cá, que tem uma sombra, e ela aconteceu aqui, esse reflexo, né? Reflexo junto com a sombra dentro do mar. E aqui, ó, na frente, a gente podia escurecer mais. Nesse caso, você faria um equilíbrio aqui, ó, entre essas duas áreas aqui do seu quadro, para o peso não ficar total aqui em cima. Isso depois, quando você estiver olhando a paisagem, a gente tem muitos elementos, né? A paisagem sempre, quando a gente vê de uma foto e tal, a gente até tem um pouco mais de facilidade. Gente, essa aqui é a foto da aula de amanhã, né? Essa aqui. Então, quando a gente olha uma imagem, na paisagem, a gente vê tudo. A fotografia captura tudo. E ainda mais que a fotografia é minha. Eu não sou fotógrafa. Então, eu estou olhando ali com o meu olhar de pintora, que eu quero ver as massas e tal, mas a foto não é rebuscada. Então, eu vejo aqui, eu tenho uma massa grande, tenho essa sombra, tenho aqui esse elemento que é quase um triângulo completo aqui, e tenho esse jogo para cá. Aqui tem umas áreas claras e aqui nem. Aqui como se fosse quase que uma massa só. Mas na hora que eu levo isso para a imagem, para a pintura, eu posso criar alguns equilíbrios que não estão exatamente na foto que a gente tem. Então, quando você se deparar assim com uma área aqui do seu trabalho que tem uma massa escura grande, vê se chega do outro lado um equilíbrio, se você consegue dar uma escurecida. Não precisa ser nesse trabalho, se quiser repeti-lo e botar isso, pode. Se quiser usar isso, né, essa dica em uma outra imagem em que você veja, ajuda, porque aí você vai criar também um peso aqui para frente. O que que acontece aqui quando a gente olha um trabalho assim? Tudo aqui tá bem clarinho, né? E tem que estar, aqui tá bem, essa aqui, essa parte vai estar compatível com essa, a gente vai estar organizando aqui, e aqui o nosso trabalho vem que o olho bate aqui, a gente vai direto para cá e fica preso aqui nesse lugar. Se eu começo a equilibrar esses pontos, eu começo a passear melhor. E aí o meu olho vai acabar olhando aqui para as áreas claras, vai ficar ao redor dessa minha imagem toda. Então, ele vai criar aqui para mim um ponto mais pesadinho e eu consigo passear melhor. Eu não fico fugindo toda hora para cá, assim. Eu deixo de apreciar outros pontos, porque esse ponto me chama bastante atenção. Aí, nesse caso, o equilíbrio aqui vai ser fazendo um lado um pouco mais escuro. Não vai ser um equilíbrio com a mesma cor, por exemplo. Não vai botar o verde aqui embaixo. Vai colocar um tom mais azulado aqui e devagarinho, assim, né? Vai devagar com ele para ir acertando esse ponto de equilíbrio até fazer com que o olho não puxe mais para cá. Nesse caso aqui da obra do Sisley, ele também tem uma área bem aberta, né? Mas ele joga para cá, assim, né? Uns tons. Tipo, o que tá aqui, ele joga para cá. Ele faz mais ou menos a ideia do equilíbrio com as cores. Ele vai jogando aqui porque ele tem a chance de aplicar esse verde em outros pequenos pontos. Então, não fica uma massa sozinha para cá. Ele vai colocando aqui também, pequenos pontinhos. E aqui a gente acha isso na obra dele, né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo essa oportunidade que ele teve aqui de ir colocando, enquanto todo o resto está clarinho. Quando eu tirei a foto aqui dessa parte da praia, eu tentei achar um ângulo que fosse parecido com uma composição dele aqui, né? Para que a gente tivesse uma oportunidade próxima. Mas não tinha outros elementos tão fortes aqui. Então, nesse caso, a gente coloca alguma coisa aqui na frente para ela poder não ficar só puxando para um lado.
Aqui ele faz isso aqui, né? Tem uma massa grande aqui, é um peso bem grande e ele distribui em pequenos outros pontos para não ficar só puxando para cá. Agora vamos lá, nesse daqui. Esse eu achei que ficou lindo. Esse aqui eu nem tenho muito o que acrescentar, não. Eu achei que ficou muito bom. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, da onde a gente tirou a ideia. Esse aqui já é da aula do curso dos grandes pintores. Essa foto também é minha, tirei lá da minha Praia da Bica, gente, que aqui é a Baía de Guanabara. Ela é só, eu digo que ela é, a minha Ilha do Governador é fotogênica, não dá para frequentar a praia, mas, mas as fotos são muito bonitas de lá. E aqui o momento do pôr do sol. E olha como tá gostoso também, assim, o clima da pintura. Tá muito bom, assim. Eu achei que essa super funcionou. Tá vendo os equilíbrios aqui também, ó? Aqui funcionou, tá vendo? A gente tem um ponto mais escuro, mais claro aqui no meio. Temos as árvores aqui do lado, essa mancha aqui. Na foto, gente, eu até ignorei esse corte aqui, essa linha dura. Achei que ela não ia combinar tanto. Então, a gente tirou e fez uma mancha aqui, para não ficar uma linha pesada. Aí eu pensei de introduzir essa mancha mais para cá. Esse aqui tá para mim, tá dentro do que a gente estava imaginando para receber das aulas, dos cursos, das imagens que a gente queria como motivos, né, que a gente foi estudando aí ao longo dessas percepções todas que a gente foi fazendo. Esse aqui tá assim, para mim tá de parabéns. Eu gostei demais. Achei que ficou super, super lindo. Temos alguma dúvida? Não, acho que tá. É muito bom a gente. Mas eu acho que não, eu também gostei, mas sempre eu vejo algum defeito. Mas é normal, né? Porque eu também sou iniciante, né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer essas folhagenzinhas, né? Eu acho que eu, nesse até que ficou mais ou menos, mas tem horas que eu não espero, não sei o que acontece, aí fica muito manchado, entende? Muito manchado, não, muito pesado, entendeu? Pesado. Então vamos lá. Vou fazer algumas pinceladas aqui para a gente poder acertar esse momento das folhinhas, né? O pincel que normalmente a gente está trabalhando, ele funciona. Eu estou aqui com pincéis comuns, pincéis que a gente encontra aqui, de cerdas mais comuns, ó, os pincéis que a maioria deve ter em casa aí para a gente trabalhar. Quando a gente vai fazer esse movimento aqui, para ele ficar um pouco mais fluido, tem que ter um pouquinho mais de água mesmo. Ih, eu de novo, já botei o... Gente, deixei o chá ali perto da água, ó, enfiei meu pincel no chá. Vamos aqui. Ainda bem que não tava com tinta. Teve um outro dia aí que eu enfiei o pincel com tinta dentro do chá, esqueci, ainda bebi o chá. Vamos lá. Aqui, ó. Esse movimento aqui dá pra gente até criar quase que um carimbinho, ó. Você abaixa o pincel e levanta. Ele já faz pra gente um desenho da folhinha. Ui, deixa eu ver que tá saindo foco aqui. Pronto, acho que agora vai melhorar. Abaixa, né? E levanta. Eu posso fazer ele tanto assim, da ponta do pincel e deitar e levantar, para eu fazer folhas mais grossinhas, quanto eu vou fazer bem rápido, ela vai ficar mais fina, né? Quando eu faço mais rápido, ele vai dar só um beijinho ali no papel. Mas o segredo tá aqui, ó. Eu tenho que ter um volume de água e tinta muito grande. Olha o meu godê aqui. Tem bastante. Eu fiz aqui, ó. Ainda desceu pra cá, ó. Isso aqui, ó. Então, isso me deixa correr ali. Correr. E eu não... e o que eu faço também é o seguinte. Faço isso quase que de uma vez só. Não fico voltando. Porque se eu voltar, vai ficar com uma cara de muito, muito mexido. Aí acaba perdendo. O que eu acho interessante, se for fazer uma massa de folhagens, por exemplo, é fazer as folhas, uma massa clara por baixo, que aí você preenche o espaço.
Porque aqui nessa imagem nossa aqui, a massa é bem escura mesmo. Se quisesse, poderia fazer uma massa escura de um tom levemente mais claro e depois preencher com essas pinceladas aqui. Ou esse aqui já é o suficiente também. Mas assim, ó, se fosse colorido, né, por exemplo, se não ali ela tá contra a luz, mas se fosse uma área colorida, eu faria algo assim, uma massa, deixaria secar essa massa um pouco e depois viria com um tom, daria pra gente fazer com 3 tons aqui. Viria com um tom mais intermediário, não tá seco, tá? Vai manchar aqui o que eu vou fazer, mas era mais ou menos assim. Você pode vir dando umas pinceladas com um tom intermediário, sem preencher tudo. Aí você não vai começar a pontuar e não vai preencher mais. O todo já veio com a primeira camada. E depois que secar essa segunda aqui, aí sim, vem com essa terceira aqui, ó. E aí ela vai ficar mais. Você não precisa encher de folhas. Olha como as 3 camadas aqui já criam essa ideia de profundidade. Então, ficaria menos mexido, né? Organizando em cor mesmo as camadas. A camada mais clara, você pode até pensar assim, pode ser, por exemplo, a camada mais clara poderia ser esse tom de verde clarinho assim, um tom de verde, o mesmo tom de verde de um modo mais intermediário e o último tom de verde mais escuro. Deixa eu clarear aqui esse. Isso aqui poderia ser uma solução. A mesma cor, mais clara, média e mais escura. E aqui eu teria essa camada aqui, a mais dissolvida, a mais fluida, aqui a mais ou menos e aqui a menos fluida. Deixa eu anotar aqui. Essa aqui tem mais água. Tem que esperar secar entre todos para não manchar, né? Eu posso também ter isso aqui como solução. Aqui tá tudo molhado. E posso ficar satisfeita com essa solução aqui, não tem problema. Aqui tá seco, é como se eu estivesse trabalhando no seco. E quando eu trabalho no papel seco, deixa eu botar aqui um pouquinho mais pra cima que não vai dar pra ver, que melhor. Quando eu trabalho no papel seco, todo o meu desenho fica marcado. Essa é a diferença, assim, principal. Eu vou ter o desenho da forma da minha pincelada e aqui eu não vou ter o desenho. As 2 formas são possíveis da gente aplicar na aquarela. Aí basta saber o que eu gosto para o meu trabalho. Quando eu faço essa camada aqui, ainda assim, se eu posso deixar secar isso aqui e ainda criar alguma coisa aqui em cima se eu quiser. Se por acaso eu me atrapalhei, tinha que deixar secar mais e eu não consegui, não tem problema. O que não dá é para ficar insistindo aqui, enquanto molhado, querer fazer isso aqui. Realmente tem que deixar secar para depois você trabalhar essa pincelada de cá. Agora aqui, só para eu terminar, essa aqui tá mais ou menos água. E aqui seria menos água. Então, eu consigo pensar numa organização simples de 3 camadas para que eu tenha as tonalidades aqui. Quando essa última vem com menos água, ela não lava as outras. Aí não fica com aquela cara esbranquiçada, nem nada. Quando essa aqui tá com muita água igual a essa, aí ela lava as camadas de baixo. Aí começa a fazer buraco. Então, o problema do escuro está bem aqui, quando a gente usa essa última camada muito fluida. Ela pode estar com a cor mais forte, mas se ela estiver muito fluida, ela vai lavar as de baixo. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Aí eu peguei aqui a mesma cor. Vou botar esse poder para cá, que eu acho que vai ficar... Ah, nem dá para ver direito. Aqui. Peguei ela aqui, ó. Peguei a mesma cor escura, por exemplo. Tava lá no meu godê, aí eu vou reativar essa cor escura. Para eu reativar, eu tenho que botar água, né? Aí eu botei água e não botei tinta. E aí eu venho aqui em cima fazer de novo. Ela tá mais clara. No que ela tá mais clara, ela vai, ó, borrocar o que eu já fiz, ó. Ela vai perder. Aí ela lava. Aqui, tá vendo? Vai abrindo aquele buraco. Porque veio uma camada muito, muito fluida em cima de uma camada que já tinha muito pigmento. Aí ela abre. Então, às vezes, nas folhagens, é bom só pensar numa ordem tonal mesmo, para ela não fazer isso aqui. E aí, não é como se a gente estivesse pintando e despintando, tirando a nossa pintura ali.
E aí não é legal, né? Porque a gente estava empenhado em fazer o negócio e ele se atrapalha todinho aqui. Então, essa ordem de esperar as camadas secarem, ela é boa para a gente ordenar e achar a forma que a gente quer dentro da nossa imagem. E pensar também nessa ordenação de fluidez. Mais água, mais ou menos, e menos água, para que uma vá por cima da outra. Até aqui, até no úmido sobre úmido, eu posso pensar assim: a primeira camada mais fluida e as outras que vão vir por cima menos, porque aí elas ficam paradinhas, ó, nos lugares. Se eu jogar uma camada muito fluida agora, aqui em cima, com bastante água, ela pode até abrir um buraco. Mesmo nesse aqui, ó, que tá todo, ela vai aqui, vai abrir um buraco quando secar. Então também não é muito legal. Então é bom treinar isso aqui até. Pegar um papel, um exercício do outro lado, alguma coisa assim, e ficar carimbando. Uhum. Pega ali o pincel e vai carimbando ele assim para você ver qual é o formato que lhe agrada mais. Esses pincéis, normalmente, com esse movimento aqui, vão te dar uma resposta. Se você pegar um pincel maior, aí ele vai te dar uma outra resposta, né? A folha vai ficar mais grossinha. E aí você pode ver, para o que eu gosto, eu trabalho em grandes áreas, por exemplo. Isso aqui já funciona melhor. Agora, se eu tenho uma área muito pequena, se eu estou trabalhando com a dimensão do meu papel pequeno, talvez para eu fazer folha por folha com ele, vai ficar grande demais. Aí eu posso fazer a primeira camada com ele, porque ele já faz de uma vez só. Depois eu venho com um pincel menor e trabalho os detalhes por cima. Vou acertando. E assim eu vou pensando no que eu quero para o meu trabalho. Uma coisa que eu acho bem bonita é isso aqui, ó. Quando a gente faz a árvore, é pensar que ainda dá para fazer umas coisas assim, ó, fora daquela massa grande, a gente solta uma coisa ou outra. Então, pensar na massa, ter uma área de massa para poder criar uma forma para essa figura, ela também não ficar tão solta, e depois, na pontinha, a gente vai tirando. E isso eu gosto, tem alguns artistas que eu observo que eles fazem, e a gente tem aqui, né, no nosso próprio estudo aqui das pinturas, né, a gente percebe bastante esses pontinhos soltos aqui, né, na própria obra dos impressionistas aqui, a gente consegue ver essa solução que eles fazem para soltar as massas, né, não ficar com aquela bolota de cor. Ele transforma aquela massa de cor na figura de uma maneira mais solta. A luz entrando entre os galhos, são soluções para isso, para deixar ela mais fluidinha. Então, pensando nisso, né, transformando isso nisso aqui, uma massa maior, com pouco desenho, e assim depois a gente cria ali para fora uma informação. E aí vai diminuindo ela para não ficar também uma parada muito rígida. E assim ela vai ficando mais fluida, mais solta. É um tipo de solução, né? Cada artista vai ter o seu modo de trabalho. Eu gosto muito, muito porque são as minhas referências de pintura, onde eu aprendi a ver isso, e gosto desse resultado. E acho que fica super bonito também. Fica fluido, macio, ao invés de ficar bem durinho assim, né? Muito marcado. Uma árvore tipo um poodlezinho, né? Senão ela fica muito podada. Bom, e agora? Temos mais alguma dúvida para seguir em frente? Acho que à medida que a gente vai exercitando é que vão surgindo algumas, né, dúvidas. Exatamente. Eu falei que tempo, mas eu acho que se eu tivesse mais tempo, talvez eu fosse melhorando algumas coisas. Mas daqui para frente, eu vou. É isso aí. A gente todo dia fizesse um pouquinho, né? Eu tenho conseguido um dia pegar fazer, mas eu acho que seria esse. Menos um tempo por dia dedicar, né, a fazer um exercício. É esse tempo que a gente tem disponível
para exercitar, né, ele vai ajudar muito a nossa prática ali, fazer com que a nossa mão fique mais fluida. Mas eu acho que também não dá para a gente ficar muito cobrando, né? Se você tem já outros afazeres ali, mas se dispôs a fazer isso, eu acho que essa iniciativa, né, de arranjar um tempinho, pelo menos uma semana muito atarefada, que você arranjou um tempinho ali para você fazer isso, já é um grande início. E quando as outras coisas começarem a diminuir, a aquarela puder preencher, você já começou, né? Você não esperou esse momento, você já está dando seu passo ali para poder fazer o que você deseja. Não, é muito importante, né? O que a gente gosta, a gente fazer um pouco, né? Principalmente nesse momento. Exatamente. Bom, Elaine, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer demais seu tempo, sua disponibilidade de aparecer aqui, de mandar seus trabalhos pra gente. E eu fico muito feliz. E quando você quiser, a gente vai, agora que tá tudo arrumadinho aqui, o momento do chá já voltou. E a gente pode pegar mais trabalhos e conversar mais ainda aqui nesses nossos encontros, que fica até mais fácil da gente achar o ponto de dúvida ali e resolver. Vou anotando as dúvidas, tá? Isso aí, vai anotando que a gente vai discutindo aqui novamente. Eu não, na verdade, já eu tenho que anotar. Tá ótimo. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Tá? Por essas frentes que você está dando para a gente. Tá? Eu agradeço demais. Um beijo, obrigada. Um beijo, gente. Até. Tchau.